E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir, né? Nessa manhã, ó, cedinho agora, o sol nem nasceu ainda, né? Alvorada, tudo isso aqui é uma ilusão, né? Tudo isso é uma ilusão. Quantos já viram paisagens até mais belas do que essa, né? Nascer do sol, uma manhã tranquila, temperatura amena. Quantos já presenciaram isso e hoje não presenciam mais nada, né? Porque estão mortos. Então, na realidade, né, eu acho que a morte serve para a gente ter uma noção do que é a vida. Certa vez eu disse, né, que em algum lugar eu vi uma frase que dizia que o homem sábio pensa em tudo menos na morte. Frases podem ser interpretadas de diversas maneiras, né? Realmente, se você só ficar pensando na morte, você não vive, né? E ao mesmo tempo, se você não pensar na morte, você vive muito mal. Entende? Então, eu acho que são momentos, né? A gente tem que pensar sobre tudo, inclusive sobre a morte. Mas não no sentido de paralisar a vida, né? Mas no sentido de compreender que a vida é ilusória, é temporária, que muitas coisas das quais nós nos apegamos são coisas fúteis, inúteis. Praticamente tudo que a gente vive é inútil, né? O tempo está devorando tudo, digamos assim, né? Podemos dizer que a vida é uma preparação para a morte, né? No sentido de que nós estamos morrendo o tempo todo. Tudo que é vivo está morrendo, né? A morte, ela não está lá na frente, como as pessoas acham, né? É essa questão que faz com que as pessoas se iludam com a vida. As pessoas acham que a morte é uma coisa praticamente abstrata para elas, né? Elas veem os outros morrendo, mas elas nunca imaginam a sua própria morte, né? Aí vem a religião, inventa que a morte não é o fim, né? Aí o indivíduo vai vivendo, né? O indivíduo vai vivendo simplesmente nessa fantasia de que a morte não é o fim. Quando na realidade nós estamos morrendo o tempo todo, né? Quando você nasce, você já começa a contagem regressiva. Então, se você entender, né, que morte é o que acabou, então nós estamos mortos, porque toda a nossa vida praticamente depende de memórias que não existem mais, né? O passado já acabou. As pessoas vivenciam o tempo todo o passado como se fosse presente, através da sua família, da sua história, né? É muito interessante você ter essa visão, né, de que você já está morto, do que na realidade o que está para trás, né, é que a morte, não o que está para frente. O que está para frente não existe ainda, né? Futuro. Sua morte não está no futuro, sua morte está no passado. E esse presente aqui agora é como se fosse uma pequena eternidade, né? É o momento que você vive. E quando você morrer, você não vai ter mais percepção desse momento. Então a única coisa que existe na realidade, se você for parar para pensar, é o presente. O passado já acabou, né? O passado está morto, portanto você é um cadáver ambulante, né? Com as suas memórias, se achando tão importante, né? Ah, e você lembra do seu passado, da sua infância, até o que você fez ontem, né? Muita gente aí comemorou Natal, né? Acabou, filho, acabou. Vai lá olhar as fotos, vai lá olhar os vídeos. A única coisa que você tem, acabou, morreu. O que está daqui para trás morreu, o que é passado, morreu. Então a morte, ela está no passado, ela não está no futuro. Estamos morrendo o tempo todo. E quem é que está nos matando se não o tempo, né? O tempo. Nós temos que aprender a nos desapegar do tempo. Sabe, isso curaria tantas feridas. Você conseguir entender que o passado não existe, acabou, é morte, é memória. In memoriam. É por isso que bota nos túmulos. In memoriam. Por quê? Só fica a memória de quem já se foi. Não é? Então, cara, o que aconteceu ontem já era.
passou, acabou, morreu. O que está acontecendo agora é fugaz, né? A todo microsegundo tá virando nada, né? Memórias. E o futuro não existe, né? Não se concretizou ainda. Não se sabe o que é o futuro, o que vai vir pela frente, né? O mundo pode mudar de uma hora para outra, nós estamos enfrentando conflitos de guerra aí. Podemos até chegar numa terceira guerra mundial, que eu acho meio difícil, mas possível, né? Se tratando de ser humano. Louco, né? Territorial. Alguns preferem destruir tudo do que dividir, né? Alguma coisa com alguém. Então, acordei hoje, né? Nessa manhã aqui, como eu falei, né? Bonita, tranquila. Eu vivo tranquilamente porque eu criei condições para isso, né? E pensar na morte faz com que você compreenda isso, né? Não pensar o tempo inteiro, né? Na morte, claro. Como diz a frase, né? Que eu citei inicialmente. O homem sábio pensa em tudo menos na morte. Mas a gente tem que interpretar o que significa isso, né? É porque tem gente que com medo de morrer deixa de viver, digamos assim. Tem gente que não pensa na morte, né? E simplesmente não mede as consequências, são os incautos, são os ditos corajosos, né? Que acham que não vão morrer nunca. Então não pensam na morte, né? Pensar na morte é para quem quer manter a sua própria vida, né? E até melhorar a sua vida, porque se você sabe que nada disso aqui faz sentido, que você está morrendo o tempo todo, você vive uma vida mais minimalista, né? Sem muitas preocupações. Estava vendo na televisão, né? Gente pedindo doação, né? Para hospital que trata de criança autista. Fala sério, né? Quem botou no mundo que cuide, né? A gente aqui é antinatalista, é por isso que a gente aqui é antinatalista. Muita gente diz que nós somos monstros, né? Porque somos pessoas que somos contra a família, somos pessoas que somos contra essa questão de ter filhos, porque você não tem condições nessa economia, nesse país aqui, muito mal de cuidar de você mesmo, né? A maioria das pessoas não tem condições psicológicas, morais, sociais para cuidar de filho, financeira. Aí bota no mundo, agora eu que sou obrigado a ajudar? Porque se uma pessoa dessa ver um vídeo meu, vai dizer que eu sou um monstro, né? Então, botou no mundo, assuma, né? Agora tivemos aí um desfalque na APAE aí, né? Que também acho que é a Associação de Pais e Amigos de Excepcional. Também de instituição direcionada a crianças especiais. Vivem de doações, né? Foi descoberto aí que quem gerenciava aquela porra lá estava desviando milhões. Entende? Então, dá para levar alguma coisa a sério nesse país aqui? Você acha que eu vou doar para instituiçãozinha que faz campanha pela televisão para me mexer comigo emocionalmente? Pra arrancar meu dinheiro? Vai se fuder. Trabalhei pra caralho pra ter o que eu tenho. Não vou ficar distribuindo dinheiro pra ninguém, não. Aí apareceu lá, né? Colocam sempre uma mãe chorando porque o filho é autista, dizendo que a instituição a ajudou, né? Aí vai essa mulher, né? Com o filho autista, me mete outro filho, né? Me mete outro filho, um atrás do outro. Veio autista também, né? Aí diz que a mulher pensou até em se matar. Porra, faz a merda e depois quer sair fora, né? Deixar pros outros cuidar, né? Então essa sociedade não dá pra entender, cara, sinceramente. Sabe? É o que eu tô falando. O homem sábio também tem que pensar um pouco na morte, né? Porque pensando na morte você compreende o que é a vida. Você não fica criando dependente na sua vida, nem dependências na sua vida, né? Hoje eu não quero nem pet, sabe? Ó, passei meu Natal, não vou dizer que passei dormindo, né? Porque uma barulheira do caralho, fogos, gente gritando, explosão. O ser humano adora pegar dinheiro e ver o dinheiro explodir, né? São idiotas, né? O ser humano é idiota. E aí eu tentei dormir pelo menos, mas passei na cama, né? Como eu vou passar a virada, né? Me virando de um lado pro outro na minha cama. Porque eu sei o que é isso aqui. Isso aqui é morte o tempo todo. Como eu falei, né? As pessoas que têm compreensão sobre isso, que entendem isso, né? Acabou, é a cura pro trauma, porque se o trauma está no passado, se o trauma foi, né, anos atrás, ou foi ontem, mesmo assim, acabou, né? Já acabou, já morreu. O que está para trás morreu. Mas as pessoas ficam aqui, guardando, né, na memória e vivendo de passado. E quando você compreende isso, né, você também não cria mais ansiedade com o futuro, porque você sabe que o futuro não existe ainda. Entende? Aí você vai mover forças, né? Para quando esse futuro chegar, né, que vai ser o seu presente, você viver melhor, pô.
viver sem dor de cabeça, sem apurrinhação, sabe? Hoje eu vivo sozinho, não quero saber de relacionamento, não quero saber de filho, já pulei essa etapa, não quero saber de cachorro, de pet, de gato, de nada para me dar trabalho. Quero saber do meu tédio até o momento final, né? A morte em si, né? A morte como ocorrência, é simplesmente o fechar de um ciclo, né? Quando se coloca a tampa do caixão, né? É só o final de um ciclo, porque você está morrendo o tempo todo. Como eu falei, é só a conclusão, o corolário, né? Coroamento de tudo que você fez na sua vida, tudo que você criou, de tudo ao qual você se dedicou. É lá que vai terminar, porque você não tem nada além desse presente aqui. Você pode estar na cadeia, você pode estar na faculdade, você pode estar em casa curtindo com a família. É só esse pequeno momento que você tem, que vai virar o quê? Morte, passado. Tudo que está para trás está morto. Então a morte não está no futuro, temos que ter essa consciência. A morte está ocorrendo o tempo inteiro nas nossas vidas. A decrepitude celular, né? Com o passar do tempo, né? Vem as doenças, vem a velhice e vem a morte, que é a conclusão, né, da vida. A morte acaba sendo o término, né, de um processo chamado vida. Então viver é estar morto. A vida, ela é um constante caminhar para a morte, né? A vida é isso, a vida é morte. Vida e morte estão entrelaçados. É uma ilusão pensar que você está vivo. Você não está vivo, você está morrendo aos poucos. Essa que é a realidade, né? Como conviver com isso de uma maneira aceitável, né? Com aceitação, com resiliência? Não dá, né? Não dá. Você tem que entender que isso aqui é o inferno. Você está no inferno. Você não vai morrer, você está morrendo. A morte é só o ponto final da sua existência. E até que se prove o contrário, tudo que existe é esse momento presente. Fugaz. Um momento que não vale muitas das vezes ser vivido, né? É por isso que eu hoje não tenho interesse com nada, né? Depois que você tem essa compreensão, você não quer viver mais, porque viver é morrer aos poucos. É uma ilusão, né? Qualquer coisa que você faça, meu amigo, vai virar memória. Qualquer coisa que você faça vai acabar, né? No túmulo. O túmulo, como eu falei, né, é o ponto final, mas é o ponto final de um processo que já está ocorrendo. Você já está morto, cara. Você já está em processo de morte. Não há o que fazer, não há solução, não há sentido, não há lógica nisso aqui. Então, né, se você... Eu, por exemplo, né, eu passei minha vida inteira trabalhando, estudando, depois trabalhando, né? Hoje me aposentei. Então, eu não quero morrer. Sabe por que eu não quero morrer? Porque agora eu vou ficar exilado nesse planeta aqui até o meu momento final. Porque se eu morrer, é término de tudo. Então, eu só vivi só para... né? Fui morrendo aos poucos, trabalhando a vida inteira. Cheguei nesse ponto aqui, agora eu vou tirar minha própria vida? Aí não, né? Aí acho que seria burrice. Eu acho que tirar a própria vida até vale a pena quando está muito insuportável a existência. Eu não sou contra, não. Eu acho que a pessoa é que tem que saber, né? O quanto o calo dela dói, né? Ninguém pode saber isso pelo outro, né? Então, se ficar insuportável também, meu amigo, é uma saída, né? Deixar de existir. Mas é fato, né? Nós já estamos mortos. Então seria uma redundância você simplesmente acabar com a sua vida. Você já está morrendo aos poucos. Como eu falei, a morte é só o término de um processo que já está ocorrendo. Então, o que podemos fazer? Se temos consciência, né? Que animal nenhum tem, se temos inteligência, usemos a nosso favor, né? Vamos usar essa inteligência a nosso favor. Vivendo com sabedoria. Pensando em tudo menos na morte, né? Mas mesmo assim, é importante em certos momentos pensarmos sobre o que é a vida. Se você pensa sobre o que é a vida, você vai acabar pensando na morte, não tem jeito. Porque a vida é isso. Vida é um processo de morte. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.